Estudando o Livro dos Espíritos com Allan Kardec. Boa noite a todos os nossos irmãos, as nossas irmãs, que a paz do Mestre Jesus seja conosco. Então, hoje nós vamos fazer a leitura e comentário de uma questão de O Livro dos Espíritos de Allan Kardec, aqui na parte 2ª do capítulo 2, com o título Encarnação dos Espíritos, no item Alma. Então, a questão 138 é a seguinte. Kardec pergunta: que pensar daqueles que consideram a alma como o princípio da vida material? E o Espírito responde: é uma questão de palavras que não nos diz respeito. Começai por vos entenderdes a vós mesmos. Bom, então, como Kardec quer saber sobre a questão da alma como o princípio da vida material, sim ou não, né? Nós, já que ele citou alma e princípio da vida material, vamos retornar aqui às questões anteriores para entender o que é a alma, né? E aqui na questão 134, na pergunta que Kardec faz, que é a alma, os espíritos respondem: a alma é um espírito encarnado. Ele continua 134a, o que era a alma antes de se unir ao corpo. Então, o que era a alma antes de reencarnar, né? Aí eles respondem: um espírito. Então existe essa, mais didaticamente, que na verdade é a mesma coisa, né? Alma e espírito, só que alma é o espírito encarnado e o espírito, né, ele está aí fora do corpo, desprovido, não tem mais o corpo físico, né, já desencarnou. Então, quando ele volta para o plano espiritual, aí ele é espírito, mas na verdade é a mesma coisa. Bom, no entendimento da palavra alma aqui, né, essa palavra alma, ela pode ter várias interpretações conforme a religião, a cultura, as tradições, o país, o Oriente, o Ocidente. Há uma certa, eu não digo confusão, né, mas uma certa interpretação diferente a respeito da alma. E aí eu fiz uma pesquisa na internet para saber o que seria a alma para a Bíblia, né, para os profetas, né? Então a gente olhou ali no Velho Testamento o significado, né? Tem o significado lá de alma: respirar. Outro significado em outra parte: reanimar-se. Depois sopro, depois vento. Isso foi tirado da Gênesis, de Êxodo, né? Reis, para mostrar que são definições diferentes, são várias definições acerca de alma. Talvez por isso que a resposta do Espírito, ele colocou aqui, né? É uma questão de palavras que não nos diz respeito. Começai por vos entenderdes a vós mesmos. Ou seja, nós não conseguimos nos entender nem o que é essencialmente a alma, né? Eu até gostaria de ler uma definição de alma por Leon Denis, no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, para a gente aprofundar mais um pouco a respeito dessa questão, né? Aí Leon Denis diz assim: a alma vem de Deus. É em nós o princípio da inteligência e da vida. Essência misteriosa, escapa à análise, como tudo quanto dimana do absoluto, ou seja, de Deus. Criada por amor,
criada para amar, tão mesquinha que pode ser encerrada numa forma acanhada e frágil, tão grande que, com um impulso de seu pensamento, abrange o infinito. A alma é uma partícula da essência divina projetada no mundo material. Agora, interessante aqui, ele fala uma partícula da essência de Deus projetada no mundo material. Então, quando ele colocou aqui como o princípio da inteligência, vamos procurar entender essa questão do princípio da inteligência para saber de como que surgiu nós, né, em espírito ou em alma que é encarnada. Como é que aconteceu de nós chegarmos até aqui? Então, vamos imaginar, né, uma semente lançada ao solo, né? Essa semente, depois de um certo tempo, ela começa a germinar, depois forma um brotinho, vai crescendo com o tempo, crescendo, depois, às vezes de anos, torna uma árvore frondosa. Então, fazendo uma pequena analogia entre o princípio inteligente, né? O princípio inteligente, sendo como uma semente que Deus lança e que vai se desenvolvendo, vai se elaborando durante milhares, milhões de anos, atravessando vários reinos da natureza, né? Com a ajuda da espiritualidade, dos espíritos superiores, né? Ajudando, né, a individualização do princípio inteligente. E quando isso acontece, é que se torna o espírito ou a alma encarnada. Então, só para a gente entender um pouco essas questões, porque Kardec citou a palavra alma. E citou também o princípio da vida material. E o princípio da vida material está no fluido cósmico universal, que é a matéria elementar de todas as matérias que existem no universo. Então, só para a gente entender, né, a pergunta que ele faz, que pensar daqueles que consideram a alma como o princípio da vida material. Então, a gente viu a definição de alma, né, e vimos aqui com relação à questão do princípio da vida material. Mas por que Kardec citou ou fez essa pergunta dizendo que algumas pessoas consideram a alma como o princípio da vida material? Provavelmente, acreditamos que exatamente porque o princípio inteligente, né, que depois se torna a alma, o espírito, ele é elaborado, né, nos reinos da natureza, né, percorrendo aí milhares, milhões de anos até se individualizar. Então tem até uma questão na Gênesis que eu gostaria de citar aqui, até dando uma olhada nesse livro aqui, O Perispírito e Suas Modelações, de Luiz Gonzaga Pinheiro. Ele faz, no capítulo 1 aqui, ele cita a Gênesis de Allan Kardec no capítulo 11, que ele fala assim: na opinião de alguns filósofos espiritualistas, o princípio inteligente, distinto do princípio material, diferente, né, se individualiza e elabora passando pelos diversos graus de animalidade. É aí que a alma se ensaia para a vida e se desenvolve pelo exercício suas primeiras faculdades. Então, a alma, ela se desenvolve pelo exercício, né, ocorrendo aí suas primeiras faculdades. Esse seria, para ela, por assim dizer, o período de incubação.
chegada ao grau de desenvolvimento que este estado comporta, ela recebe as faculdades especiais que constituem a alma humana. Haveria, sim, filiação espiritual do animal para o homem, como há filiação corporal. Então a gente vê aí esse longo processo de elaboração do princípio inteligente até alcançar a condição de espírito, né, e se tornar um indivíduo, né, um ser individualizado. Então, provavelmente por isso, por ter a alma, o espírito, né, nascer ali, a origem, um nascedouro, digamos assim, ocorrer, né, lá há milhões de anos e ser elaborado nos reinos da natureza, é que Kardec fez essa questão. Mas a gente sabe que existem muitos outros mistérios que a gente não consegue compreender ainda. Quando nós tornarmos espíritos muito evoluídos, evidentemente que esses mistérios vão sendo gradativamente desvendados, né? Provavelmente por isso que a resposta do espírito, que ele fala que é uma questão de palavras que não nos diz respeito. Começai por vos entenderdes a vós mesmos, né? Ou seja, nós precisamos estudar mais, né? Buscar melhor, com mais afinco os conhecimentos, para que a gente possa ter uma definição mais apropriada, mais avançada acerca das coisas de Deus. E essa é uma delas, não é verdade? Então fica aqui a mensagem, agradeço a oportunidade e peço a Jesus que possa abençoar a todos os nossos irmãos e humanidade. Muito obrigado, que assim seja.